Salve, queridos da Escola Bretanha, boa tarde. Eu sou o Leonardo Carvalho, professor de História aqui do Colégio, do Ensino Médio e do Ensino Fundamental. Mais uma vez a gente está reunido para a gravação do nosso segundo episódio do podcast. E esse nosso segundo episódio ele vai abordar um tema que é muito relevante para todos, principalmente os vestibulantes do ano passado. Afinal de contas, no próximo domingo, dia 18 de julho, realiza-se a prova da UERJ. A gente sabe que, tradicionalmente, a prova da UERJ ela tem 2 exames de qualificação e uma prova discursiva, uma prova específica. No entanto, por conta da pandemia da Covid-19, pelos sucessivos adiamentos pelos quais esse vestibular passou, mudou inclusive o formato. Serão apenas 60 questões, aboliu-se a prova discursiva, a prova específica, e nessas 60 questões a gente terá cada questão valendo 1,5. Se a gente somar 60 vezes 1,5 de cada questão, dá 90 pontos. E os 10 pontos restantes serão da prova de redação. Então, a opção que a UERJ fez, a escolha que a UERJ fez, tem absolutamente tudo a ver com o contexto pandêmico. Não era possível, em virtude da pandemia, realizar aqueles sucessivos eventos, aquelas sucessivas provas. Então, por isso que será realizada apenas uma avaliação no próximo domingo. Nós, da Escola Bretanha, consideramos importantíssimo dar algumas dicas para vocês sobre essa avaliação que virá no próximo domingo. E para isso, evidentemente, eu conto com o apoio do corpo docente dessa escola e convidarei aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o que esperar dessa prova, algumas dicas, aquela última corrida ali, pré-prova, meus amigos Rodrigo Borges de Biologia, que vocês já conhecem do último episódio, e o meu queridíssimo camarada de área de humanas, o Wallace Camargo, que vai falar um pouquinho também sobre o que vocês podem esperar da prova de humanas. Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigão, junto com nossos amigos aqui, o Leonardo, o Wallace, a gente vai tentar dar umas dicas para essa prova da UERJ, o exame de qualificação que está se aproximando. Lembrando que é uma prova que, apesar de mudanças estruturais, ela vai continuar seguindo o programa de conteúdos dela. Então a gente teve uma diferença que vai ter uma quantidade maior de questões. Então provavelmente alguns dos tópicos listados vai acabar sendo contemplado por isso, Dos pontos que costumam aparecer dentro da área de biologia, a gente vai abordar, por exemplo, a citologia, o estudo da célula. Nesse ponto, o que vem caindo com uma frequência relativamente maior, a gente percebe que é o estudo da célula, mas propriamente dito, a parte interna dela. Então, aquela parte relacionada ao metabolismo, onde você pode ver questões de produção de energia com o envolvimento das mitocôndrias, ou também nos vegetais, a relação da fotossíntese e o cloroplasto, ou as funções das organelas de uma forma geral, podem ser abordadas no campo da citologia. Ainda um pouco com citologia, porém tratando o tema da evolução, pontos relevantes sobre a origem da vida, como é que é a perspectiva da geração espontânea, como é que ocorreu a evolução química também, junto com as teorias evolutivas, são questões que aparecem com uma certa frequência. Então vale aquela recapitulação nas teorias de Lamarck, de Darwin, neodarwinismo, que também vai contribuir para você fazer uma boa prova. E fugindo um pouquinho dessa parte, meio histologia, origem da vida, a gente tem também aquela outra situaçãozinha que é rotina, muitas das vezes, que seria a nossa parte de fisiologia, onde principalmente temas relacionados à respiração, à circulação e ao processo da digestão são importantes você dar aquela revisada. Enzimas digestivas, processo da também homeostase envolvendo a hematose, troca gasosa, circulação, são relevantes para a gente. E por fim, mas não menos importante, a gente pode lembrar também de algumas doenças que são pertinentes. Então a questão de uma imunização passiva e ativa, questão aí envolvendo as vacinas, o soro, e doenças, sejam virais, bacterianas e algumas verminosas, merece uma atençãozinha nossa para a gente poder contemplar da melhor forma possível. Então, esses tópicos são aqueles que ficam aqui como dicas para a gente poder tentar fazer da melhor forma o estudo e a revisão da biologia. Boa prova, galera! Olá, gente. Eu sou o Wallace. Eu queria falar um pouco sobre de que forma a sociologia e a filosofia estão inseridas no conteúdo, no edital das questões da UERJ. Se você lembrar do nosso conteúdo durante todo o ensino médio,
E lá no primeiro ano a gente começa a falar sobre cultura, fala sobre trabalho, fala sobre política e sobre desigualdades sociais. E cada um desses pontos, eles acabam se envolvendo diretamente com as questões de história. Então, no conceito de cultura, por exemplo, o que a gente pode chamar atenção e que é repetida, de forma repetida na prova da UERJ, é a questão do conceito de raça e de etnia. Porque toda vez que você fala de raça, você fala da questão do racismo, e toda vez que você fala de raça, fala também da questão da conquista dos direitos civis, da integração social, desde lá dos Estados Unidos com os movimentos negros, até aqui no Brasil, e isso é muito importante para a UERJ. Por que razão? Principalmente pelo fato das cotas raciais terem se iniciado aqui na UERJ. Então essa relação entre cotas raciais e o conteúdo histórico é muito importante e vem sendo resgatado a todo momento pela UERJ. Uma outra questão que é muito importante a gente lembrar é a relação do trabalho com a tecnologia. Quando a gente fala de trabalho e tecnologia nos dias de hoje, nos tempos da globalização, que é tema frequente também da UERJ, a gente está falando sobre o impacto desse avanço tecnológico no mundo do trabalho. Portanto, são duas questões que são centrais e que vêm distribuídas não só como conteúdo de sociologia e de filosofia, mas vem distribuída nas questões que trabalham as questões históricas, as questões de geografia. Lá no edital da UERJ você tem uma palavrinha chamada de alteridade. Há muito tempo a alteridade é uma referência dessa prova, né? A ideia de reconhecer no outro a importância que ele tem na diferença para construir a minha identidade, que também é um ponto central da UERJ. Identidade a partir da alteridade. Muito mais do que a questão da solidariedade, da empatia, a alteridade é a forma que eu consigo construir a minha identidade. Então, pensando dessa forma, o conteúdo de sociologia e de filosofia integrado ao conteúdo de história e de geografia, dá para se sair e tenho certeza que vai correr tudo bem. Obrigado, gente. Galera, estou de volta para falar um pouquinho sobre a prova de história, evidentemente. Agradecer imensamente ao Wallace e ao Rodrigo que deram uma palhinha para vocês aqui. Em relação à prova da história, normalmente o perfil que a UERJ cobra nos seus exames de qualificação é um perfil voltado para final do século XIX e para século XX. Eventualmente a gente também encontra questões que se remetem a atualidades, tá certo? Mas como é uma prova diferente do que a gente está acostumado, pode ser que haja uma carga maior, por exemplo, de questões envolvendo o século XIX, né? Embora não seja exatamente o perfil que a gente sempre está acostumado a ver na prova da UERJ. Então o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que saber, qual vai ser a última olhada que eu vou dar no meu caderno. Século XIX, por exemplo, você pode pegar como um tema relevante Brasil do Segundo Reinado, né? Historicamente a gente tem questões sobre imigração, a gente tem questões sobre o período do café, a gente tem muitas questões sobre a crise do Segundo Reinado, a questão da abolição da escravidão e as consequências que esse evento trouxe para a história do Brasil. E aí, como o Wallace antecipou para vocês, permite que a gente tenha uma discussão sobre sociedade brasileira. Quando a gente olha para o século XX, qual é o perfil que a prova da UERJ vai trazer para vocês? De modo geral, a gente vai ter muitas questões de Primeira República. Em relação à Primeira República, a gente vai ter um foco da UERJ incidindo sobre os movimentos sociais da Primeira República. Então, se a gente fizer um histórico da prova da UERJ, a gente vai ver questões sobre Canudos, sobre cangaço, sobre revolta da chibata, sobre revolta da vacina, que, aliás, é um tema importantíssimo por conta da campanha de vacinação contra a Covid. Então, revolta da vacina é um tema quentíssimo para a prova. Também é um tema muito importante, aproveitando essa questão da pandemia, a criação da Fiocruz, que no ano passado completou 120 anos de história. A gente está vendo aí como que a Fiocruz tem sido importante para a questão da vacinação, né, da vacina de Oxford. Também pensando em termos de pandemia, claro, a gente não pode esquecer da gripe espanhola, os efeitos que essa gripe trouxe, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro.
afinal de contas foi a última grande pandemia antes dessa que a gente está vivendo nesse momento. A gente pode também ter muito cuidado quando a gente olha para a prova da UERJ com questões relativas à Era Vargas, a JK, tá? Eventualmente questões que trabalham o governo João Goulart e a transição para a ditadura civil-militar. Então você vai ter muitas questões também sobre ditadura civil-militar. Pode ser que vocês se deparem com alguma questão sobre Nova República, trabalhando o governo Sarney, eventualmente o governo Collor, embora não sejam temas tão recorrentes assim na prova da UERJ. E quando a gente olha para a parte de história geral, além dessa dicasinha sobre gripe espanhola, as duas grandes guerras, né, nazifascismo também são temas muito importantes, então o cara pode fazer uma ponte com vocês na prova entre nazismo, entre fascismo, e de que maneira que esse tipo de ideologia tem ganhado força na Europa contemporânea hoje em dia, movimentos de extrema direita, como por exemplo na Hungria do Viktor Orbán, na Itália com a Liga do Norte, na Alemanha com a AfD. Então pode ser que o cara faça uma ponte com vocês também. Pode ser que vocês se deparem com uma questãozinha sobre Guerra Fria, tá? Sobre a questão da economia, e aí a gente pode ter, por exemplo, estado do bem-estar social, neoliberalismo. São todas temáticas relativas ao século XX e que a UERJ pode cobrar para vocês na prova de domingo, tá certo? Então, muito boa prova, muito boa sorte. E agora eu vou dividir aqui essa fala com o meu companheiro Wallace Camargo. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro da redação. E aí, só para fazer um parêntese com vocês, só para a gente retomar, o Rodrigo já até sinalizou para vocês um certo indicativo, que a prova da UERJ desse ano são 60 questões, como sempre, no exame de qualificação, né? Só que esse ano especificamente, no edital, quando a gente vai dar aquela lida, a gente tem que 4 questões serão questões interdisciplinares, lembrando que todas as questões da prova, as 60, valem 1,5, totalizando 90 pontos, e cada uma das disciplinas elencadas no edital, são 8 disciplinas, terão 7 questões. Tá? Então, 7 vezes 8, 56. A galera de matemática aqui me perdoe se a conta estiver errada, mas eu acho que é isso. Mais 4 questões interdisciplinares, totalizando 60. Lembrando que a redação contabiliza-se 10 pontos adicionais e o livro que vai servir como ponte para a prova de redação é o livro 1984, do George Orwell. Tá? Eu vou chamar inclusive o Wallace aqui para falar um pouquinho sobre esse livro com vocês, para dar essa dicasinha final e para arrematar o nosso podcast. Então, Wallace, seja bem-vindo aqui para a gente fazer essa ponte. A gente já dividiu sala de aula tantas vezes. Falar um pouquinho sobre 1984. O que você tem para falar do livro? Que tipo de dica você tem para os nossos alunos que vão fazer a prova da UERJ no próximo domingo? Esse é um livro, Léo, de importância não só literária, mas de importância histórica e sociológica muito grande, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é da questão da referência que se faz ao Big Brother, né? E essa referência que se faz ao Big Brother é uma referência que se faz ao Estado totalitário. O autor faz essa referência. E esse Estado autoritário atua socialmente, controlando política e socialmente cada ação do povo que vive naquela sociedade despótica, né? Distópica, uma sociedade que se imagina a partir de um pessimismo muito grande para o futuro, né? De uma sociedade que controla os sentimentos, né? Controla a possibilidade de alguém sentir, né? Propriamente. E quando você controla as formas de sentir, você também controla a autonomia do sujeito. Então, a ideia de homogeneização está muito clara ali, além da referência ao Big Brother, né? Nós fizemos uma referência ao Michel Foucault, que pensa de uma forma diferente, né? A questão do controle e da vigilância, mas é interessante, porque enquanto Foucault aborda a questão da sociedade, incorporando valores, incorporando as normas a partir das instituições, ali no livro 1984, a gente vê de forma clássica, né, a autoridade do Estado sufocando a questão da liberdade, que é uma característica da democracia. Esse é um tema bastante importante para o momento e já foi e tem sido historicamente um tema muito importante para a UERJ, né, a questão da democracia.
e não seria diferente tratar de alguma forma, ou fazer de alguma forma uma referência a essa democracia que passa por um processo de crise global, né, de uma democracia que não cumpriu o seu papel de gerar igualdade econômica e, portanto, há uma grande desconfiança com relação a ela. Ao mesmo tempo, o livro se apresenta como uma forma, um modelo do totalitarismo e do autoritarismo, que é uma coisa importante para a gente pensar nas ciências humanas, né? E lembrando que esse livro, 1984, ele já foi tema de questão do exame de qualificação da UERJ. Alguns anos atrás caiu uma questãozinha que aparecia justamente o livro, a capa do livro, 1984, exatamente, e pedia para o aluno, né, para o candidato, identificar a que tipo de regime aquele livro fazia referência, né? E havia ali várias opções, as 4 opções que a gente já conhece, e a opção correta, como o Wallace sinalizou no início da fala dele, era justamente o totalitarismo. Então é importante que vocês saibam que a perspectiva segundo a qual o Orwell vai escrever é justamente uma crítica aos regimes totalitários. Como o Wallace falou, a prova da UERJ ela tem um perfil muito crítico historicamente, é uma prova que se propõe a discutir questões que estão em voga na sociedade. É uma prova que, em geral, não se intimida, né, com nenhum tipo de temática tabu. Então a UERJ ela cobra realmente aquilo que a banca acredita que é importante naquela conjuntura. E também, sob essa lógica, é importante ressaltar o que seriam os regimes totalitários. Os regimes totalitários seriam aqueles regimes onde o Estado tem total controle sobre a vida dos cidadãos. Como o Wallace bem sinalizou, como vocês sabem muito bem, a ideia do Big Brother, que todo ano movimenta aí milhões de votos na Rede Globo, aquele programa que todo mundo segue, né, de maneira muito afoita, que foi um sucesso no ano passado e nesse ano também, muito em conjuntura da pandemia, todo mundo trancafiado em casa, vai dialogar diretamente com a ideia do grande irmão, que é representado de maneira quase que total, né, perdão pelo trocadilho, do totalitarismo dentro do livro, dentro do 1984. Então o totalitarismo é uma crítica, por exemplo, ao regime stalinista na União Soviética, ao regime nazista, ao regime fascista da Itália, do Mussolini, o nazista da Alemanha de Hitler. Então são esses 3 regimes que são o alvo da crítica, como o Wallace falou, em um universo distópico, futurista. Ele escreve esse livro ali no pós-Segunda Guerra Mundial, mirando 1984, portanto, uma utopia futurista num certo sentido. E também é importante lembrar, para fazer um parênteses com vocês, que o George Orwell ele já havia escrito o Revolução dos Bichos, né, que é aquele livro, uma fábula, na qual ele critica o stalinismo e que gerou uma enorme polêmica, porque, já dando um spoiler para vocês, mas é um livro muito bom, tanto um quanto o outro, são livros muito bons de ler. Né, na Revolução dos Bichos você tem ali uma grande polêmica, porque vai ser escrito após a Segunda Guerra Mundial, e ele no livro, né, ele vai, na Revolução dos Bichos, ele vai chamar, né, meio que de maneira metafórica, os socialistas, ele vai fazer uma relação com os porcos, né? Então gerou uma enorme polêmica. Mas em relação a 1984 é mais ou menos isso. Vocês têm que identificar que é um regime totalitário, é uma crítica que se faz ao totalitarismo, e a crítica que se faz a um regime autoritário que controla todos os aspectos da vida dos cidadãos através das câmeras. Por isso a ideia do Big Brother, né? Os personagens do livro, que também foi transformado em filme, eles estão ali num universo onde eles são monitorados o tempo inteiro pelo grande irmão, pelo Big Brother, não permitindo, portanto, espaço para eventuais contestações, críticas, né? Já que tudo funcionava segundo a ordem do grande irmão. Uma referência que a gente podia fazer, Léo, do aparato tecnológico como uma ferramenta de controle social, de dominação, a partir do totalitarismo, né? A questão da tecnologia hoje é muito importante associada à questão da informação. Então pode ser tratado de alguma forma a partir desse tema também. O totalitarismo, dos mecanismos de informação que existem nos dias de hoje e que pode proporcionar pode surgir como maior, ou pode se desenvolver como maior ferramenta de dominação e de controle social, né? Asfixiando os aspectos da liberdade que a democracia representativa permite.
Bom, gente, é isso. A gente encerra aqui então o nosso podcast. Muito obrigado pela audiência. Desejamos aqui todos nós da Escola Bretanha a melhor prova do mundo para os nossos ex-alunos e para aqueles que serão nossos alunos. E mesmo para quem não é nosso aluno, na prova de domingo da UERJ. Boa sorte, fiquem bem, até a próxima.